Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista do Por Dentro dos Resultados. Eu sou o Figo, sou editor do Infomoney e, para quem não conhece, o Por Dentro dos Resultados, ou PDR, é um projeto do Infomoney em que a gente convida executivos de empresas de capital aberto, seja na Bolsa Brasileira ou no exterior, para que eles possam falar sobre balanços e sobre perspectivas. Nessa nova temporada do PDR, a gente está falando do segundo trimestre de 2022. E antes de eu apresentar o meu convidado dessa entrevista, eu quero pedir para você que está assistindo a gente, para você curtir esse vídeo se você ainda não curtiu, e se inscrever no canal do Infomoney se você ainda não for inscrito. Clica nesse sininho que tem aqui abaixo do player, assim sempre que uma nova entrevista for para o ar, você vai ser notificado, e pode compartilhar à vontade para ajudar a engajar o nosso conteúdo. É isso, bora lá! Bom, gente, eu vou conversar agora com o Milton Rangel, que é o CFO da Prio, o novo nome, né, da PetroRio. Milton, bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a você, Figo, e a Infomoney pelo convite e pela possibilidade aqui de explicar um pouquinho mais sobre a Prio. Legal. Eu vou deixar você à vontade, então, para fazer uma introdução, falar um pouco sobre os principais destaques aí na visão da empresa, né, sobre esse segundo trimestre de 2022, e aí, na sequência, a gente já começa uma sessão de perguntas e respostas. Então, por favor, fique à vontade. Não, excelente. Obrigado, Figo. Bom, a gente divulgou, né, há pouquíssimo tempo o segundo trimestre de 2022 da Prio e a gente teve um resultado, mais uma vez, assim, surpreendente, um resultado bastante sólido, que basicamente se resume em alguns destaques aqui que eu vou fazer, né? A gente teve uma receita de 377 milhões de dólares, que ali ela é recorde, né, para um trimestre nosso, lucro líquido na casa de 140 milhões de dólares, EBITDA ajustado, que é uma métrica que a gente observa bastante, né, porque é uma proxy aí de geração de caixa operacional na ordem de 270 milhões de dólares, e se a gente observar no acumulado de 2022, no primeiro semestre, já está na casa ali de 498, quase 500 milhões de dólares. Então, $500 milhão assim, de EBITDA ajustado é uma marca bastante expressiva para 6 meses de 2022. A gente vendeu 3,3 milhões de barris, uma produção média de 33 mil barris por dia nesse trimestre, né? Outro destaque também super bacana que eu faço é o lifting cost, que nada mais é do que o custo operacional da companhia dividido pelo número de barris produzidos. Então, a gente acompanha também bastante de perto essa métrica, uma métrica que mostra quão resiliente é a empresa com relação a essas oscilações do preço do petróleo, né? E o nosso lifting cost no trimestre fechou em 11,1 dólares por barril. Ou seja, o barril hoje está na casa de 90, 100 dólares por barril, e o nosso custo de produção, né, o custo de extração, fica em 11,1 dólares. Claro que em cima disso você tem outros custos, como royalties, despesas corporativas, etc., mas uma métrica super importante é esse custo operacional por barril, e ele também foi o menor já registrado aqui numa publicação nossa. Tá? Fora isso, né, a gente assinou o contrato de aquisição do campo de Albacora Leste, que vem para trazer mais produção, mais reserva, mais barris e, consequentemente, deixar a companhia numa situação ainda mais sólida para continuar crescendo bem, né? A gente fez a aquisição de uma sonda West Capricorn, que vai nos auxiliar em futuras campanhas de desenvolvimento e também manutenção, workover de poços. Então, ela é uma sonda bem coringa que a gente vai poder utilizar em diferentes campos. A gente teve, depois do fechamento do trimestre, né, como evento subsequente, a campanha de desenvolvimento de frade, na verdade, o primeiro óleo, né, do ODP4 e do MUP3A, que são dois poços novos nesse nosso campo de frade, que com a produção, né, os dois eles acrescentaram 18,5 mil barris por dia. É uma produção bem expressiva, bem acima da nossa expectativa inicial, e colocou a PetroRio hoje, né, para um patamar de produção de mais de 50, em torno de 52 mil barris dia, né, que é uma marca bastante expressiva também.
né? Então, acho que esses são os destaques principais aí do nosso trimestre, um trimestre, de novo, muito forte, e que a gente está super orgulhoso aí de ter atingido. Legal, valeu Milton, obrigado pela sua introdução. Eu quero começar perguntando, pedindo para a gente se aprofundar um pouco mais em relação a esse cenário, né? A gente está num ano em que muito se fala sobre preço de petróleo, né? Acho que a gente nunca falou tanto sobre isso. A gente teve um aumento por conta de diversos fatores. Primeiro veio pandemia, depois veio conflitos geopolíticos, guerra na Ucrânia, enfim, uma série de movimentos aí que contribuíram para essa alta, mas de que forma que isso ajudou as companhias do setor, especificamente a Prio, nesse segundo trimestre, nessa primeira metade de 2022, e qual a expectativa daqui para frente, né? O que vocês esperam em relação a esse preço nessa segunda metade desse ano? Não, legal, Figo, obrigado pela pergunta. Bom, realmente o preço do petróleo ele subiu muito nos últimos trimestres. Estava até vendo um comparativo aqui com o segundo TRI de 2021. O nosso preço médio de venda foi na ordem de 67, 68 dólares no segundo TRI do ano passado, comparando, né? Nesse segundo TRI de 2022 foi na ordem de 108 dólares por barril. Então teve uma ajuda, um vento a favor muito grande em função desse aumento do Brent, sem dúvida nenhuma. Fora isso, também teve a questão operacional. A gente aumentou a nossa produção por um novo poço perfurado no campo de Tubarão Martelo, no final do ano passado. Isso aumentou a produção da companhia e aumentou o número de vendas, consequentemente. Né? Então, agora, é muito difícil da gente falar sobre quanto vai ser, em quanto vai estar o petróleo em tanto tempo. Eu acho que a nossa opinião é de que o mundo ele passa por um momento delicado em termos de energia, né? Você vê, por um lado, muita pressão desse assunto que é ESG, ou ASG em português, que bota muita pressão nas grandes produtoras para reduzir a produção, né? Reduzir o capex, os investimentos em campos de petróleos, ou novas perfurações e assim por diante. E isso causa um pouco de pressão na oferta, né, dessa commodity no mundo. Então, enfim, existem várias teorias. O que eu posso dizer é que nos parece que o mundo está num momento realmente de pressão de oferta. Do ponto de vista de demanda, a gente tem um mundo se recuperando de Covid, né, apesar de aumento de taxa de juros no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, pelo mundo todo. Você tem um mundo que se recupera de uma crise grave que foi a Covid. Então, assim, o lado da demanda também ele tende a se recuperar um pouquinho. O lado da oferta, a gente tem esse problema de falta de investimento dos últimos anos. Né? E para você botar um poço de petróleo em produção, desde a fase da exploração, desenvolvimento até chegar à produção, você não faz isso de forma rápida, né? Você leva vários anos para atingir esse patamar. Então, eu acho que isso nos dá um pouco de convicção de que o preço do petróleo não tende a cair absurdamente nos próximos meses ou anos, tá? Mas é sempre uma previsão muito difícil de ser feita, tá? A gente gosta de pensar em como é que a gente se protege, né? Como é que a PetroRio, como é que a Prio, ela fica bem, independente dessas volatilidades. Então, a gente acredita que o melhor hedge, ou o melhor instrumento de proteção para essa volatilidade toda do preço do petróleo, é justamente ser bastante disciplinado do ponto de vista de custo, né? Reduzir o lifting cost, tentar obter sinergias entre os campos, e por isso que eu destaquei o lifting cost de 11,1 como uma métrica super importante. A gente vem reduzindo drasticamente esse número. Esse número, no ano passado, se eu não me engano, foi 20 dólares por barril. Lá nos primórdios, lá no início da nossa operação, já foi, enfim, mais de 40, 50 dólares por barril no campo de polvo. Então, a gente vem reduzindo isso vertiginosamente, com muita disciplina, muito trabalho, e a gente quer cada vez mais deixar a Prio resiliente a esses choques de preço de petróleo. Hoje, esse gap está bem grande. O preço está 90 a 100 e o nosso custo, lifting cost, está na casa de 11. Né? Mesmo se você somar os outros componentes, que são royalties, despesas, despesa financeira, despesa corporativa e tal, você chega num patamar próximo de 20, 25 dólares por barril. Ainda assim, bem abaixo do patamar
do preço do petróleo atual. Então, a nossa preocupação é em ter uma companhia extremamente resiliente para o futuro. Legal, sobre esse ponto que você citou, a gente recebeu algumas perguntas de leitores ao longo da semana, né, para essa entrevista com você, e uma delas era, aliás, várias delas eram exatamente sobre isso, né, como que a companhia consegue manter esse custo de extração baixo, e se isso é uma vantagem aí para a empresa em relação às outras, né, é muito investimento em tecnologia, o que que é, o que justifica esse custo baixo de extração de vocês? Não, sem dúvida. Essa é uma pergunta bastante importante, até para entender como é que a Prio funciona, atua, enfim. Não tem muita mágica, não tem bala de prata. Eu acho que tudo se resume à gestão, né? A gente tem uma gestão, primeiro, focada na racionalização, na otimização dos custos. Então, não é que a gente, quando compra um ativo de uma major ou de uma grande companhia, normalmente esses ativos eles não são os prioritários, eles são campos maduros que estão em declínio de produção e que são os primeiros da fila a serem vendidos, né? Então, normalmente essas majors elas estão muito mais preocupadas e focadas nos grandes campos produtores, os campos do pré-sal, os campos mais rentáveis. Então, quando a gente compra esses campos que são menos prioritários delas, você observa uma série de oportunidades interessantes, né, de redução de custo, de otimização. No nosso caso, a gente comprou esses nossos campos, essas nossas concessões, elas estão na bacia de Campos, né? Então, você tem uma oportunidade muito interessante de absorver sinergias, né, de você criar sinergias logísticas, marítimas, aéreas, e dentre outras, várias outros tipos de sinergias. Então, a gente consegue, com isso, combinar custos e melhorar a nossa base total de custos. Um exemplo clássico que a gente fez recentemente foi um tieback, que nada mais é do que uma conexão, né, uma interligação entre dois campos, o campo de polvo e tubarão-martelo. Originalmente, o campo de polvo tinha uma unidade de produção, né, que a gente chama de FPSO, alugado. A gente alugava isso, a gente arrendava isso de uma empresa terceira, e a gente comprou o Campos Tubarão-Martelo, né, um stake relevante, uma participação relevante, junto com 100% dessa unidade de produção do Campos Tubarão-Martelo, desse FPSO. E aí, com o tempo, a nossa intenção sempre foi conectar o campo de polvo a esse FPSO, ao FPSO do Campos Tubarão-Martelo, e terminando o contrato daquele FPSO que estava exclusivo em polvo. Só isso foi uma economia de 50 milhões de dólares por ano, aproximadamente. Então, quando você faz esse tipo de coisa, você consegue reduzir bastante o seu custo e você aumenta a sua produção. Pensa que essa métrica de custo por barril, que a gente chama de lifting cost, nada mais é do que o custo pela quantidade de barris produzidos. Então, você comprou um campo, trouxe mais barris e ainda conseguiu reduzir o teu custo porque você terminou um contrato. Então, esse tipo de iniciativa que a gente gosta de encontrar. Fora isso, obviamente, tem várias outras que a gente faz através de gestão, através de um olhar bem meticuloso sobre o que pode ser economizado, o que pode ser renegociado, o que a gente consegue trazer de estratégia negocial com os nossos fornecedores já presentes para novos contratos. Então, a gente consegue capturar uma série de iniciativas legais do ponto de vista de custo. Fora isso, também para aumentar a produção, a Prio se especializou ao longo dos anos nessa questão de revitalização de campos maduros, né, que são os campos que a gente compra. Então, a gente compra o campo maduro e uma coisa muito importante da nossa estratégia é que a gente não toma risco exploratório. A gente não faz exploração, a gente não compra, digamos assim, uma nova concessão ou entra num leilão da ANP para entrar numa nova área. Não, a gente compra um campo que já está em produção ou no estágio muito avançado de desenvolvimento, que é o caso de Wahoo, e estuda esse campo, tenta entender como é que é a geologia de forma mais aprofundada dele e faz uma série de iniciativas, por exemplo, como o infill drilling, que são perfurações de poços adjacentes aos poços já em produção, que a gente tem mais informação, e com isso vai aumentando a produção do campo, vai estendendo a vida útil desses campos. É basicamente o que a gente faz. Com isso, a gente consegue reduzir esse lifting cost
essa métrica de custo por barril produzido que eu comentei. Legal, sobre os campos, né, pegando esse ponto que você citou, a gente também recebeu algumas perguntas nessa semana, e uma delas é em relação a essa interrupção no campo de Frade, que foi anunciada recentemente. Por que dessa interrupção, e quanto tempo que ela deve durar, qual que vai ser o impacto disso para o resultado desse trimestre? Não, legal. A gente teve uma interrupção, a gente soltou um fato relevante agora há pouco. Basicamente, assim, é business as usual, né? Você está numa situação de operação de campo de petróleo, incidentes podem acontecer a qualquer momento. Nesse caso, a gente teve uma avaria no nosso sistema de gás, no FPSO de Frade, no sistema de gás inerte, que foi imediatamente tratada, né? A gente, na verdade, está tratando isso nesse momento, por isso que a gente, no fato relevante, colocou essa estimativa de 5 a 7 dias de interrupção. O sistema de gás inerte é um sistema importante no FPSO, então a gente precisa parar, né, para fazer uma parada para fazer esse tratamento. Mas a gente, nessa nossa expectativa, enfim, se mantém entre 5 e 7 dias, a gente está terminando essa avaliação e vai retomar a produção o mais rapidamente possível, respeitando toda a questão de segurança que a gente, obviamente, sempre faz. Mas é importante destacar que nesse incidente não teve nenhum tipo de dano com qualquer colaborador ou com o meio ambiente. Então, você trabalhando com petróleo, você está sujeito a esse tipo de situação. E a gente optou por soltar esse fato relevante, na verdade, porque ontem a gente estava no processo de finalização da emissão de uma debênture. Então, a gente quis divulgar isso ao mercado para ser absolutamente transparente, né, e conservador com esses investidores, esses credores, né, que se tornaram credores agora nossos, para eles estarem cientes do que está acontecendo, mas foi bastante conservadorismo do nosso lado. A gente já teve situações no passado de pequenas pausas, de pequenas paradas, que a gente avisou no final do mês no nosso relatório de produção, que a gente divulga mensalmente, aí explica o que aconteceu e tal, mas como a gente estava num processo de finalização de uma emissão pública, né, de debêntures, a gente quis ser mais transparente com os nossos investidores e optou por soltar esse fato relevante e explicar tudo direitinho. Boa, obrigado, Milton. Chegou uma outra pergunta que chegou de leitor, em relação à alavancagem negativa que vocês divulgaram no balanço, ou seja, que se vocês estão com caixa positivo e isso permite investimentos. A pergunta do leitor é exatamente em quais investimentos que vocês pretendem fazer para utilizar esse dinheiro e se existe alguma expectativa de aquisição de novos campos. Ótima pergunta. Na verdade, assim, esse resultado mostra que provavelmente assim a gente está na situação de maior conforto financeiro da nossa história, tá? A gente tem um caixa no patamar de 1,2, 1,3 bilhões de dólares. A gente fechou o segundo tri com esse patamar, 1,250 aproximadamente. A gente tem uma dívida de pouquinho mais de 1 bilhão de dólares, então a gente tem mais caixa do que dívida, e por isso essa situação de caixa líquido. E aí o coeficiente, né, de dívida líquida EBITDA de 12 meses, que a gente olha bastante, ele é negativo por conta disso. Então, sim, a gente hoje tem uma estrutura de capital muito desalavancada, né, e que permite a companhia a trazer novas dívidas e possibilita oportunidades de crescimento bastante interessantes. Então, né, com relação a isso, eu posso dizer o seguinte: a gente tem um evento de utilização de caixa importante, esperado para o final do ano, que é o closing de Albacora Leste. Né? Lembra que a gente divulgou o signing, que nada mais é do que essa assinatura inicial, a gente comprou o ativo, só que isso, nessa indústria, toda aquisição passa por ritos de aprovação. Você tem o CAD, que já aprovou, e você tem a NP agora, que está em período de análise, que é comum, né? Toda aquisição tem. Então, a gente espera que a gente tenha essa aprovação aí até final do ano, meados aí do final do ano, e quando a ANP aprovar essa aquisição, aí a gente tem o pagamento da parcela restante, que é a maior parte do cheque, né, dessa aquisição. E quando a gente fizer isso, essa alavancagem deve ir para algo em torno de 0,5, 0,6 vezes, que é a dívida líquida EBITDA, né, que eu quero dizer, que ainda é um patamar bem baixo. Né? Lembrando que nas nossas dívidas a gente tem um covenant, né, que nada mais é do que uma restrição, uma exigência
de manter esse indicador de dívida líquida EBITDA de 12 meses abaixo de 2,5 vezes. Ele vai para algo próximo de 0,6. Nas nossas assim, do ponto de vista estratégico, a gente, como companhia, não gostaria de atingir um patamar superior a 1,5 vezes. Ou seja, a gente ainda tem bastante espaço, né, para trazer mais dívida, fazer novos investimentos e manter uma alavancagem bastante responsável, bastante sob controle. Então, eu diria que a gente está muito bem posicionado para fazer novos investimentos, novas aquisições, seja CAPEX também dos campos que a gente já tem, com muita tranquilidade de manter uma alavancagem baixa. Legal, então essa posição confortável de caixa é já pensando nesse desembolso que vocês vão ter que fazer mais para frente, quando for tudo aprovado aí a questão do Jabaquara Leste. Exato. Perfeito. E tem alguma expectativa em relação à aquisição de novos campos? Tem algum estudo, algo nesse Olha, sentido? a gente é uma empresa que acaba dependendo um pouco de M&A para crescer, né? A gente tem uma área de M&A dedicada, né, a observar as oportunidades. Sem dúvida nenhuma, a gente está sempre olhando oportunidades, né? Público também, é sabido pelo mercado que hoje a gente negocia com a Petrobras a questão do campo de Albacora. Albacora Leste já assinou, e tem o Albacora também, que obviamente é um desejo da companhia, mas ainda não tem nada certo, né? Ainda está em negociação. Mas, além disso, certamente existem outros alvos, existem outras oportunidades que a companhia está olhando nesse momento e que, enfim, mas nada concreto, nada que vale a pena aqui a gente detalhar, mas a gente com certeza está atento ao mercado. Só pegando um gancho aí nessa sua resposta em relação à Petrobras, né? A gente sabe que da história da Prio, enfim, vocês compraram muitos campos da Petrobras no processo de desinvestimentos deles e tal. Se fala bastante agora recentemente nessa questão de Petrobras, principalmente por conta da questão do petróleo. Vai privatizar, não vai privatizar? É um processo muito grande, porque imagina, a maior empresa que a gente tem, mas caso isso acontecesse, isso teria algum impacto nas operações da Prio, de alguma forma? Você vê alguma mudança nessas negociações que vocês têm com a Petrobras? Olha, essa é uma boa pergunta, Figo. E só com relação ao que você mencionou, na verdade, na nossa história, a gente fez poucas operações com a Petrobras. A gente comprou, por exemplo, polvo, foi da British Petroleum, né, da BP, e uma outra parte, um outro stake, foi da Maersk. A gente comprou frade da Chevron e também de uma empresa japonesa que estava no consórcio, e aí sim, da Petrobras, um outro percentual menor. Realmente ativo de processo de desinvestimento da Petrobras, a Albacora Leste foi o primeiro. Então, a gente sempre foi uma companhia que viu oportunidades de comprar ativos de majors globais, enfim, a gente faz negócio com todas as empresas, a gente olha para bons ativos e nunca ficamos restritos aos ativos da Petrobras. Agora, com relação a essa sua pergunta, naturalmente, assim, se a Petrobras entra num processo de venda de mais ativos, privatização, né, como a gente já ouviu falar na mídia e tal, sem dúvida nenhuma, a Prio vai estar super atenta, vai ver quais são os ativos que teriam mais adesão ao seu potencial, ao seu portfólio e seguramente, por obrigação, estudaríamos e olharíamos as oportunidades. Agora, isso também depende, obviamente, desse cenário político, né, que a gente tem, e aí a gente vai ver o que vai acontecer, mas a gente seguramente estaria bastante interessado em olhar potenciais oportunidades num cenário de privatização da Petrobras. Boa, eu queria que você falasse um pouco sobre essa mudança de nome, de PetroRio para Prio. Por que vocês decidiram tomar essa iniciativa de mudar o nome? Se teve alguma mudança estratégica na empresa que represente essa mudança de nome também? Não, acho que mudança estratégica, não. Eu acho que a gente quis simplificar, talvez, o nome, quis trazer um nome exatamente assim mais simples, mais clean e ligado a não necessariamente a petróleo e tal, mas acho que não teve mais uma questão de trazer um pouco mais de leveza, né, para a marca, uma coisa um pouco mais clean, mas sem maiores
enfim, considerações. Um ponto importante também é que a nossa ação tradeada na Bolsa, na B3, é PRIO 3. Então, isso também traz uma conexão com a ação que é negociada. PRIO 3. Então, assim, simplifica. Acho que é um pouco mais por aí. Era isso que eu ia falar, né? Tem muita, principalmente seja do nosso lado aqui, jornalistas que cobrem mercado financeiro, a gente já costuma chamar as empresas pelo ticker ali da bolsa, né? Também quem investe geralmente também faz isso, né? Costuma chamar pelo ticker que tem ali. Muita gente em rede social também já associa PRIO 3, fala muito PRIO 3, aí PRIO e tal, e já fica uma coisa mais padronizada, clean e tal, mais direta. Boa. Nessa nossa conversa aqui, você já falou até alguns pontos de preocupação da empresa em relação ao meio ambiente, mas eu queria que você falasse um pouco sobre ESG, né, que é uma sigla que tem ganhado cada vez mais importância aí principalmente na tomada de decisão dos investidores, que são ali as políticas em relação ao meio ambiente, sustentabilidade, governança das companhias, como que esse assunto é tratado dentro da PRIO, qual a importância do ESG na operação de vocês? Não, legal. Não, tratado da forma mais séria possível, assim, mais estratégica possível. A gente, acho que desde o início da nossa história, trata o ISD com total importância. Os últimos acontecimentos, né, nos últimos anos, você observa, pelas atitudes da empresa, a gente reforçou, vamos falar um pouco de governança, né? A gente reforçou o nosso conselho, né, em 2020, com novas contratações ali, com uma nova composição. A gente trocou o auditor da companhia para uma Big Four, quer dizer, a gente hoje é auditado pelo mais alto nível de exigência global, né? As nossas demonstrações financeiras, a gente aderiu a uma série de iniciativas pró-governança, do ponto de vista de combate à corrupção, lavagem de dinheiro e assim por diante, né? Eu acho que do ponto de vista social, a gente é cada vez mais uma empresa engajada em give back, em retribuir à sociedade tudo, enfim, todo o sucesso que a gente vem adquirindo nas nossas operações, que a gente vem obtendo. Então, são N iniciativas sociais, culturais, também ligadas a esporte. A gente é uma empresa que acredita muito no esporte como instrumento de recuperação social, recuperação econômica. Então, tem N iniciativas e parceiros. Destaco aqui, por exemplo, o Instituto Reação, que é um grande parceiro nosso. E do ponto de vista ambiental, sustentabilidade, esse tema não é menos importante, sem dúvida nenhuma. A gente vem cada vez mais aumentando o foco e a atenção e, inclusive, começando, né, a comunicar isso de forma mais clara ao mercado. Então, nesse nosso último release de resultados do segundo TRI, a gente comunicou a contratação da empresa Whittle Bryans para nos ajudar a fazer todo o mapeamento, né, de emissões e pegada de carbono da PRIO, que é uma empresa que tem muita experiência em fazer esse tipo de coisa. E uma vez que esse trabalho esteja concluído, a gente está contratando a KPMG para fazer a auditoria desse inventário, dessas emissões. Então, isso, muito em breve, vai se tornar um material que a gente vai poder comunicar ao mercado. Olha, o patamar de emissões da PRIO está em tanto, etc. e tal, e é um número auditado, não é um número apenas avaliado internamente. E a gente também vem trabalhando com bastante afinco aqui, principalmente o Departamento de Sustentabilidade, para fazer a divulgação de um relatório de sustentabilidade da PRIO, né, que deve ser divulgado aí no início do ano que vem, provavelmente mais ou menos junto ali com a divulgação do resultado anual de 2022. Então, a gente também vai trazer uma série de dados, informações bacanas de sustentabilidade e de cuidado ao meio ambiente e aos colaboradores e sociedade em geral, agrupadas nesse relatório. Então, assim, o que eu posso dizer é que é um tema de máxima importância, é um tema que a gente está tratando também e para cada vez mais ser mais transparente e explicar ao mercado as nossas iniciativas e como é que a gente se posiciona como empresa produtora nesse contexto.
Legal. Pegando mais uma pergunta que chegou dos leitores durante a semana, eles querem saber quais são os principais riscos para o negócio da Prio, que vocês enxergam. Seria câmbio, seriam, enfim, preço de petróleo, que é mais que chama mais a atenção de vocês, o que vocês têm que ficar mais atentos para os próximos trimestres? Não, legal, agradeço aí a pergunta. Bom, risco, por uma empresa de petróleo, invariavelmente você vai falar de preço de petróleo, né? Aí foi o que eu falei um pouco mais no início. A gente torce pelo melhor, mas se prepara para o pior, né? É clichê, mas é verdade. Assim, a forma que a gente gosta de se preparar para poder sobreviver bem nos momentos mais difíceis, que é quando o preço cai, é ter uma estrutura de custos baixa, enxuta e que nos permita gerar caixa mesmo num cenário de muito estresse do Brent, mesmo num cenário de muito estresse do preço do petróleo. Então, pense que se o preço do petróleo for para $30, se a gente tiver com esse custo, contando lifting cost, contando despesas operacionais, juros e royalties e etc., se a gente estiver num patamar de 25, a gente ainda assim estaria gerando caixa, que é uma coisa incrível. Né? Então, a gente quer criar esse tipo de resiliência. Fora isso, eu acho que assim, para uma empresa que está crescendo, como é a Prio, e uma empresa que depende e faz aquisições de novos campos, um outro risco é sempre a questão cultural, é a questão de você conseguir trazer a nossa cultura, que é uma marca muito forte, é uma marca registrada nossa, para novos campos, né? Para novos alvos que você comprar, você conseguir permear essa cultura de forma concisa, coerente, conseguir permear os nossos valores, as nossas virtudes para um número maior, cada vez maior de colaboradores, né? Isso é uma coisa também que é uma preocupação e que a gente tem que estar sempre atento e que também a gente pensa como um risco, né? Vamos dizer assim, para o crescimento da companhia. Existe alguma expectativa de investimento em campos fora do Brasil ou em algumas áreas mais distantes do Brasil? Olha, Figo, a nossa estratégia remete muito à questão de obtenção de sinergias, racionalização de custos, etc. e tal. Isso é mais fácil quando você faz em campos que estão mais próximos, né, do seu portfólio, da sua área de atuação. Então, eu diria que no primeiro momento a gente ainda quer exaurir todas as oportunidades que tem, né, próximos de nós e que faz sentido, que tem a nossa cara, né? Então, eu diria que a gente ainda enxerga oportunidades por perto, na Bacia de Campos e por aí, para continuar fazendo os investimentos, mas na medida em que a gente fizer esses investimentos e as oportunidades se reduzirem, aí talvez faça mais sentido a gente começar a olhar para um âmbito geográfico um pouco maior, né? Mas eu não diria que isso enfim, um alvo de curtíssimo prazo. Eu acho que ainda tem muita coisa bacana para ser vista aqui por perto. Legal, Milton, para a gente fechar o nosso papo, tem um assunto que eu sempre tenho que abordar aqui no PDR, porque senão os leitores me dão um puxão de orelha, que é em relação à remuneração acionista. Qual é a política que a Prio tem atualmente? Se existe alguma expectativa de alteração nessa política no médio prazo? Não, legal. A pergunta é importante, pergunta boa. Bem, a Prio hoje, ela não tem, né, por política, distribuir dividendos, enfim, de forma relevante. E eu diria que, assim, a gente é uma companhia que está em fase de crescimento, tá? A gente, como eu falei, ainda enxerga várias oportunidades para continuar crescendo e a gente acha que se conseguirmos comprar campos maduros dentro da nossa disciplina financeira, né, que exige uma determinada taxa de retorno, que existe ativos com um perfil que a gente gosta, a gente seguramente vai preferir alocar capital nessas oportunidades de crescimento, antes de pensar em distribuir dividendo, né? Então, acho que a nossa cabeça está muito mais por aí do que pensar em distribuir dividendo. Se essas oportunidades acabarem, se a gente não enxergar mais bons alvos e não tiver um melhor uso para o dinheiro, eventualmente sim, a gente iria para uma decisão provavelmente mais de se conversar sobre dividendos. Mas a gente acha que o momento ainda é muito bom,
ainda tem ótimas oportunidades de investimento, ainda tem muita coisa para ser feita, então a gente prefere pensar em alocar esse capital para crescer o negócio. Legal, respondido. Eu queria agradecer Milton Rangel, CFO da Prio, né, a ex-PetroRio. Obrigado pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui falar sobre como é que foi esse segundo trimestre aí para a Prio de 2022 e falar o que a gente pode esperar para o restante do ano também. Então, obrigado mais uma vez. Figo, eu que agradeço a você, Infomoney, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho mais da Prio. Agradeço a todo mundo que mandou pergunta e estamos à disposição para explicar futuros resultados, explicar como é que a companhia está indo, e para a gente é um prazer. Fechado. A gente que agradece. Só lembrando, pessoal, quem perdeu o começo dessa entrevista, não se preocupe, ela fica na íntegra aqui no canal do Infomoney no YouTube. Não só essa, como todas as outras, né? Até o dia 19 de agosto a gente tem essa nova temporada do PDR, tem bastante coisa pela frente. Se você perdeu algum conteúdo ou quer se programar para assistir os próximos, entra no infomoney.com.br, na parte superior do site, tem um link por dentro dos resultados. Esse link você também encontra no menu do site. Ali você vai ter toda a programação do que já teve de entrevista e do que ainda tem pela frente. Você pode se programar. E só lembrando que se você for inscrito aqui no canal do YouTube e se clicar nesse sininho que tem aqui ao lado do botão de inscrição, você vai ser notificado sempre que uma nova live começar. É isso, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, pode compartilhar bastante para engajar o nosso conteúdo e estimular que a gente continue oferecendo conteúdo de qualidade para vocês. E é isso, até a próxima.